Hoje vamos pensar acerca das portas do templo. Ver como já aprendemos que estas são direções diferentes: este, norte e sul. E temos essas portas também, 1, 2, 3, para os atos interior. E daí temos a entrada para o santuário. Ezequiel 40, versículo 6 a 27. Então veio a porta que olhava para o caminho do leste e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, o outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprimido e uma cana de largo. E entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Quantos de vocês estão confusos? Será que significa alguma coisa se eu continuar a ler? Vamos nos voltar para o desenho. Estou a tomar um dos exemplos. Esta é a porta que leva ao átrio exterior. Esta estrutura é chamada de porta. E a porta tem partes diferentes. A partir daqui é o vestíbulo da porta. E aqui temos as 7 escadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escadas. E o primeiro lugar em que você entra é chamado de o vestíbulo da porta. E estes compartimentos são chamados de quartos ou câmaras dos guardas. Entre os quartos existem 5 cúbicos. E aqui temos também 6 cúbitos. Continuando, tem esses quartos dos guardas, temos estas janelas. E esta é a ombreira da porta. A varanda voltada para dentro. Esta é a varanda da porta. Tem as escadas, tem o vestíbulo, depois tem os quartos dos guardas, tem muros entre os guardas. Ao passar as câmaras dos guardas, tem a varanda da porta. Estes são pilares ao lado. E a varanda da porta e tinha-se voltado para dentro. É assim que se parece a porta. Das quais lemos na leitura bíblica de hoje e encurtamos a leitura, mas são estas as portas que dão acesso ao direito à árvore da vida. A razão pela qual está entrando para dentro deste templo é que no final da jornada você quer chegar à árvore da vida, que é a presença de Deus. Você precisa passar por estas portas para chegar à árvore da vida. E este deveria ser o desejo da humanidade. Então, qual é
o significado que encontramos nestas portas. Vamos pensar no que a Bíblia tem a ensinar acerca de portas e como é que podemos entrar através destas portas até chegar no templo de Ezequiel, assim como na Nova Jerusalém. As portas representam tudo quanto está neles. A minha porta está escrito gabinete pastoral ou gabinete do pastor. A porta representa o que está lá dentro. Salmos 87, versículo 2 diz que o Senhor ama as portas de Sião. Será que Deus é colecionador de portas? E Ele ama as portas? Não significa isso. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Deus expressa o seu amor pelo Sião por dizer: o Senhor ama as portas de Sião. Isaías 3, versículo 26, 14, 31, Jeremias 14, 2. E as suas portas lamentarão e chorarão. Se eles pecarem, as portas lamentarão e chorarão. O que é isso? Está personificando as portas. As portas representam as pessoas que vivem no interior delas. Quando a cidade é destruída, as portas lamentarão. As portas representam todas as pessoas na cidade. Em Gênesis capítulo 22, versículo 17, diz: verdadeiramente te abençoarei grandemente e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Esta é a bênção de Deus sobre Abraão. E a areia do mar, a tua semente tomará posse das portas dos seus inimigos. Será que isso quer dizer que os descendentes de Abraão serão ladrões de portas? Você vai na propriedade do inimigo e rouba a porta, porque os seus descendentes possuirão as portas dos seus inimigos. Já imaginou encontrar um quarto que está cheio de portas dos inimigos? Não é isso que significa. A possessão das portas dos inimigos significa que a semente de Abraão irá conquistar, derrotar os seus inimigos. Eles abençoaram a Rebeca dizendo que tu, nossa irmã, se torne milhares dos 10 milhões e que os teus descendentes possuam as portas dos que lhes odeiam. Não anda a roubar as portas dos seus inimigos e dizer que esta é a bênção do Senhor sobre nós. Êxodo 12, versículo 7, 22 a 23 diz: o sangue do cordeiro foi colocado nas portas e nas ombreiras das casas. O sangue deveria ser aplicado sobre as pessoas que vivem nestas casas, mas a porta tornou-se a representação de todos os membros que viviam naquela casa. O sangue não foi colocado nas pessoas, mas porque colocaram nas portas em que as pessoas estavam dentro da casa, as pessoas foram salvas. Malaquias 1, versículo 10. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Quando diz feche as portas, está a dizer em outras palavras: pare de adorar, pare de contaminar o meu santuário com uma adoração centralizada nos homens. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque a porta é larga
e o caminho o grande que leva à destruição. E há muitos que entram por ela, porque a porta é pequena e o caminho é estreito que leva à vida. E são poucos que o encontram. Jesus também falou dos céus como uma porta estreita. As portas e as ombreiras representam os limites entre este mundo presente e o mundo celestial. Tipo, sete escadas saindo do natural para entrar no sobrenatural. Elas representam a dimensão da presença de Deus. Fora da porta e dentro da porta são dois mundos diferentes. É um portal para entrar num mundo diferente. Isaías 38, versículo 10. Eu disse: na tranquilidade de meus dias, ermiei as portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Jó 38, versículo 17. Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Estas portas representam a morte. Na Bíblia podemos ver que as ombreiras do templo do Senhor é o seu lugar da glória. É muito importante notar que a glória de Deus veio para as ombreiras do templo de Ezequiel. A glória saiu das ombreiras e entrou pelas ombreiras do templo. Ezequiel 9, versículo 3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Significado da história redentiva das portas. Elas nos apresentam o acesso à árvore da vida. Jesus Cristo é a porta e a entrada do céu. João 1, versículo 14. E a palavra tornou-se carne e habitou no nosso meio. E vimos a tua glória como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Lembra que já perguntei, você conhece onde é que é o céu? Ninguém sabe. Mas se encontrar a porta, o acesso que leva ao céu, é daí que pode encontrar o céu. Jesus veio até nós e tornou-se o portal para o seu reino. Essa é uma das razões por que Jesus veio ao mundo, porque sem ele nunca poderemos encontrar a entrada ou o acesso ao reino dos céus. A glória de Deus veio às ombreiras do templo de Ezequiel, mas aqui Jesus é a glória do Pai. A palavra veio e transformou-se em carne, o Jesus que conhecemos, e este Jesus tornou-se as ombreiras do reino de Deus. E ele declarou pessoalmente que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por ele. Ele é a porta para o Pai. Em João 10, versículo 7, Jesus disse mais uma vez: de verdade, em verdade te digo, que eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas devem entrar através de mim. Pois através dele, ambos temos o acesso em um espírito para o Pai. Efésios 3, versículo 12. Nele temos a confiança e ousadia de acesso pela fé através dele. 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome sob o sol que foi dado pelo qual os homens possam ser salvos. Jesus é o único portal da entrada ao reino de Deus. A igreja que Deus comprou com o sangue de Jesus é portal e entrada dos céus.
Precisamos entender muito bem o relacionamento que existe entre Jesus e a sua igreja. Jesus tornou-se um modelo para a igreja, como aquela vara de medir, para que a igreja seja como ele. Jesus é a porta e a ombreira dos céus para nós. E precisamos seguir aquilo que são os passos de Jesus, agora que ascendeu para os céus. Ele nos deu o mandato de cumprir com essa obra. A igreja precisa ser a porta e a entrada dos céus. A minha oração é que as vossas igrejas tornem-se esta entrada para o céu. E Deus está esperando que multidões e multidões entrem através desta porta. Vamos crer que a nossa igreja é o portal dos céus. Gênesis capítulo 28, versículo 12. A escada que Jacó viu conectando o céu e a terra. Essa escada faz o papel da porta. Versículo 16 e 17 diz que, acordado por Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Chegou num lugar chamado Luz e colocou uma pedra como cabeceira. E teve um sonho, uma visão de uma escada conectada o céu e a terra. Ele pensou que aquele lugar era apenas uma terra desértica chamada Luz, e ele surpreendeu-se ao ver e descobrir que aquele era realmente o portal dos céus. Ele descobriu que Deus estava ali onde ele estava. O Senhor estava ali, é Jeová Shammah, em Ezequiel. Que grande bênção que nós também podemos receber através de Jesus. Aonde você estiver, Deus está ali. Deus prometeu a Jacó: onde quer que você ir, eu estarei contigo. É por isso que Jacó reconheceu que este não é nenhum outro lugar do que o portal dos céus. Há tempos que vivemos a nossa vida de fé, vamos à escola, igreja, em casa, nem reconhecendo aonde entramos. Que possamos reconhecer que este não é nenhum outro lugar do que a casa de Deus. Que possamos reconhecer que esta escola é o portal dos céus. Quando ir para casa, faça desta casa o portal dos céus, aonde eu possa entrar para me encontrar com o Senhor. E que nossas igrejas possam ser portal do céu, aonde possamos entrar e se encontrar com Deus. Que maravilhoso é este lugar. Cantamos uma música ontem que diz: que maravilhoso é este lugar. É por isso que quando acordou Jacó, pegou naquela pedra que havia usado como almofada e ungiu com azeite e adorou a Deus. E deu o nome de Betel, a casa de Deus. E ele declara em Gênesis 28, 22, esta pedra que eu levantei como um pilar será a casa de Deus, e tudo quanto me der, eu darei o seu dízimo. Este lugar tornou-se o lugar do nascimento da adoração da igreja hoje em dia. Que possamos ter essa confissão sincera como a de Jacó, através de nos encontrar com Deus e por ver o portal dos céus. Continua explicando que havia a ascensão e o descer dos anjos através da escada. Isto prefigurava a vinda do Filho de Deus em carne. Isso se encontra em João capítulo 1, versículo 51. E ele disse-lhe: em verdade te digo,
Tu verás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui já não vai se usar a escada, mas o Filho do Homem. Jacó viu uma escada e os anjos subindo e descendo, e ele chega a Jesus e explica melhor esta situação. Jesus diz: você verá anjos de Deus subindo e descendo, e ele tira a escada e diz que sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada espiritual, ele é a conexão, é ele o portal dos céus para nós. Jesus é a porta dos céus confessado pelo Jacó. Onde quer em que nos encontramos com Jesus é o portal dos céus. Onde a glória de Deus habita através da palavra é o verdadeiro portal dos céus. Se nós formos portais para o céu, a nossa tarefa é permitir o tanto mais pessoas que nós pudermos atravessar através de nós para o céu. Levantai, ó portas, estou a ler Salmos 24, versículo 7 a 9. As vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Muitos já entrar através de nós no reino dos céus. As entradas são mensageiros dos céus. João capítulo 10, versículo 3. Para ele, o guarda da porta abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelos seus próprios nomes e as lidera para fora. A tarefa do guardião da porta é abrir a porta para o Senhor. Que sejamos bons guardiões das portas, para fechar quando o maligno tentar entrar, e abrir para receber o povo de Deus. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus condenou os escribas e os fariseus por não serem bons guardiões das portas. Mateus 23, Jesus diz: ai para os fariseus e escribas. Três razões para os fariseus e escribas. É porque eles estavam sendo encarregados as portas, mas fechavam as portas diante dos homens. E eles pessoalmente não entravam, mesmo estando diante da porta. Jesus disse que: ai de vós fariseus, porque vocês mesmos não entram. E vocês impedem outras pessoas de entrar. Eles não permitiam os que queriam entrar para entrar. Será que nós estamos a cometer as mesmas falhas, os mesmos erros, como guardiões das portas, como pastores e líderes de igrejas? Nós devemos tomar muito cuidado. A igreja refere-me a nós que recebemos a grande comissão. Somos portas e guardiões de portas. Porque se prego o evangelho, não tenho nada de que me gloriar, porque estou cumprindo a minha obrigação. E ai de mim se não pregar o evangelho. Romano diz que para ser o ministro de Jesus Cristo, os gentios, ministrando como um sacerdote do evangelho de Deus, para que a minha oferta dos gentios seja aceitável, santificado pelo Espírito Santo. Esta é a oração e a confissão do apóstolo Paulo. Conclusão: portas do templo em Nova Jerusalém são o caminho para a árvore da vida. Deus plantou o jardim do Éden no oeste e ali colocou o homem que ele formou
em Gênesis 2, versículo 8. Versículo 15, e Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Adão foi expulso do jardim do Éden e o acesso à árvore da vida está bloqueado pelo querubim, que contém uma espada flamejante. Adão é o guardião, mas não guardou o seu lugar. Agora, o querubim e a espada flamejante têm a autoridade de abrir e fechar a porta. Jesus é esta árvore que dá a vida. Jesus é o caminho para a vida. Como é que podemos entrar através da porta e comer da árvore da vida? Apocalipse 2, versículo 7. Aqueles que têm ouvidos, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, irei lhe dar de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E este Espírito está falando ainda hoje a palavra de Deus através da Bíblia. Capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar as vestes representam as nossas ações, as nossas obras. No capítulo 19 diz que o linho fino são os feitos retos dos santos. Lavar as roupas é o arrependimento. As nossas ações devem mudar e darmos uma volta. Dessa forma teremos o direito à árvore da vida e entraremos através de portas na cidade. As coisas que não são encontradas no templo de Ezequiel. Nós precisamos entender que o templo de Ezequiel é uma imagem que Deus deu a Ezequiel e aos israelitas para descrever o seu templo celestial. E este templo prefigurava a Nova Jerusalém. O templo de Salomão, feito na terra, foi feito de acordo com aquilo que foi mostrado a Davi e a planta que Deus deu a Moisés. O templo de Ezequiel é o próprio do céu. Em que templo dentre estes Deus habita? Ambos, pois são dois deuses ou é o mesmo Deus? Qual é que Deus prefere habitar? Deus habitou em ambos os templos. Isso descreve os dois tipos de templos em que Deus habitou, o celestial e o terrestre. Jesus também tinha dois aspectos. O verdadeiro templo. Ele tinha o aspecto divino e o humano. Ele é 100% Deus, 100% homem. E nós também temos dois aspectos diferentes. O espírito e a carne. O espírito e o corpo. Quais são as diferenças proeminentes entre o templo de Ezequiel e o templo de Salomão? Primeiro é a bacia de cobre, a bacia para se lavar ou o lavatório. Isto no estudo do tabernáculo, por isso vou saltar no significado disto. A Bíblia diz claramente que o propósito da humanidade é se encontrar com Deus. A Bíblia é o instrumento necessário através do qual podemos chegar ao conhecer. Lhe encontramos na Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Começando do altar do holocausto, são expiados nossos pecados. Nos encontramos com o Espírito Santo no lavatório. São os átrios, o ministério de Jesus, onde o homem encontra o seu perdão. O lugar santo é o ministério do Espírito Santo, chegando a conhecer a Deus e ter relacionamento com Deus. Referimos-nos ao relacionamento espiritual com Deus. O Santo dos Santos é o ministério de Deus Pai,
aonde nos encontramos com a glória de Deus. E daí recebemos a vida eterna. Romanos 8 nos diz que foi o Espírito do Pai que trouxe de volta Jesus dos mortos para a vida. Os sacerdotes são os únicos que podem se lavar no lavatório e entrar no lugar santo. Aquele que entra no lugar santo deve receber o Espírito Santo, simbolizado pelo lavatório, bacia de cobre. Tenho mencionado essa passagem muitas das vezes, já não vamos ter necessidade de ler. João 7, versículo 37 a 39. Jesus diz que se você tem sede, venha a mim e do seu interior irá fluir rios de águas vivas. Não podemos vencer o crescimento do pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Podemos até nos arrepender, mas sem a ajuda do Espírito Santo voltaremos para o nosso pecado. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11. Davi, no seu arrependimento, sabia que o círculo do pecado só pode ser cortado pelo poder do Espírito Santo. É por isso que pede a Deus para não remover o Espírito Santo dele. João capítulo 3, versículo 3 a 5. Você precisa nascer da água e do Espírito. Estávamos a conversar do porquê não estamos mais ali. Mas já dei algumas pistas. Ao invés da bacia de cobre que deve ser enchido e a água substituída, tem um rio eterno que flui com a água viva eternamente. A mesa dos pães da preposição, o candelabro e o altar de incenso. Estes objetos não estão no templo de Ezequiel. A mesa dos pães da preposição, talvez vou pular. Também a cortina que separa o lugar santo e o lugar santíssimo já não estava lá. A cortina significa o véu para o santo dos santos. Nós sabemos que quando Jesus morreu, o véu rasgou-se de cima para baixo. Você entra e encontra que a Arca da Aliança não está ali. Você consegue imaginar a coisa mais importante do templo no Antigo Testamento não está ali. Você entra, afinal de contas, onde está tudo por aqui? É como se isso ao céu e pergunta, afinal de contas, onde está Deus? Tive muitas dificuldades para chegar até aqui. Eu entrei pela porta, mas onde está Deus? As duas tábuas da lei, a jarra de maná, a vara de Arão que floresceu, não estava ali. Você não gosta disso? Já estamos quase na conclusão. Os objetos que estão faltando no templo de Ezequiel parece que são os objetos mais importantes no templo de Salomão. Mas já no templo de Ezequiel, Deus decidiu, isto não é mais importante, que saia daqui. Por que estão faltando no templo de Ezequiel? A ausência destes objetos no templo de Ezequiel dá-nos a dica de que este templo só pode ser realizado depois da obra expiatória de Jesus. Esses objetos no tabernáculo e no templo de Salomão prefigurava a obra que Jesus viria fazer na sua primeira vinda na terra. O templo de Ezequiel não foi dado como um modelo, um desenho, uma planta para os seres humanos construir nesta terra. Foi uma imagem entregue ao povo de Deus para que tenha a esperança e tenham a imagem daquilo que é o reino dos céus. Lembra-se da bacia, que é o lavatório, o candelabro, a mesa da preposição, os pães, o altar do incenso, foram representados naquilo que Jesus já fez na sua primeira vinda. Em João capítulo 6, Jesus diz, eu sou o pão da vida.
João capítulo 7, 8 e 9, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Também em João capítulo 1. Já no João capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal, que é o incenso. Quando ele morre na cruz, o véu é rasgado e é removido. Abre o acesso ao Santo dos Santos completamente. Jesus basicamente cumpriu tudo isto. É válido também para nós que estamos esperando a segunda vinda de Cristo. O tabernáculo foi entregue como a prefiguração da primeira vinda de Cristo neste mundo para expiar os nossos pecados. Este é o processo através do qual podemos voltar para Deus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. O templo de Ezequiel e a Nova Jerusalém são um pouco diferentes nos seus propósitos. Representa o reino de Deus para aqueles cujos pecados já foram expiados e foram redimidos. Aqueles que já foram perdoados e dados a vida através de Jesus Cristo. Será que você ainda precisa destas coisas se já tem a Jesus? Você tem a Jesus, Ele é a arca da aliança. Portanto, este templo é uma visão dos últimos tempos. Os santos dos últimos tempos, aqueles que já têm a Jesus. Não precisa procurar por essas coisas, incluindo a arca da aliança, se você já tem a Jesus. O altar dos holocaustos no centro significa que este templo baseia-se no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, assim como a sua ressurreição. É que não tem como fugir da cruz. A cruz torna-se o centro. É aquilo que você precisa. Isto é dado para as pessoas que já têm a Jesus, porque é através de Jesus que recebemos a vida. O processo da santificação através do Espírito Santo, crescimento ou a maturidade através do conhecimento de Deus e a sua palavra, assim como súplicas através de orações. Orações já não são necessárias. Sabe por quê? Algumas coisas que você não pode fazer no dia do sábado. Quais são as coisas que você não pode fazer no dia do sábado? Primeiro, você não pode trabalhar. Segundo, você não pode acender o fogo. Será que você sabe o que isso significa? Você não pode trabalhar. O que é trabalhar? De acordo com Jesus. João capítulo 6, versículo 27 até 29. João capítulo 6, versículo 27 a 29. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Os 6 dias da criação representam toda a obra da história da redenção. No final, virá esse sábado. Nós estamos esperando o sábado. O dia do sábado representa o dia em que nós já estamos no reino de Deus. Você não precisa mais acender o fogo, porque naquele mundo, no sábado eterno, Ele é a luz. Você já não precisa de meios humanos de acender o fogo.